pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, Adriana da Ferreira WA, para passar mais algumas informações para vocês em relação aí ao Imposto de Renda Pessoa Física 2018, ano calendário 2017, né? O embasamento legal é a Instrução Normativa 1794, de fevereiro agora de 2018. Eu peço que vocês baixem essa Instrução Normativa e deem uma olhada lá. Tem algumas modificações, né, importantes. Conforme eu estou informando nos vídeos anteriores, eu participei recentemente agora de 2 palestras referente a este assunto, né, a este tema. Inclusive uma delas foi ministrada por um auditor da Receita Federal, muito competente, por sinal. Ele é bem firme, né, nas respostas lá, no posicionamento dele. Foi explicado que teve algumas alterações no sistema do imposto de renda, né, lá no preenchimento, nas fichas. Também algumas modificações na legislação, nada tão assim relevante, mas teve modificações para este período. Então é importante que vocês deem uma olhada. Vocês vão observar que nos vídeos anteriores aí, para quem estiver assistindo, eu informei que não vou gravar um vídeo grande, né, um resumão sobre este assunto, porque até mesmo porque eu acredito que às vezes o contribuinte está preenchendo a sua declaração e não tem dúvidas em todos os assuntos selecionados do seu imposto de renda. Às vezes é pontual a sua dúvida. Então, nos mini vídeos aqui eu acredito que seja bem melhor, bem mais produtivo aí para vocês, né? Assim vocês não perdem tempo. Mas desde já peço então que vocês, por gentileza, compartilhem esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. Eu sei que várias pessoas já entregaram as suas declarações, aquelas que são mais simples, né? E a gente sabe que vários outros contribuintes ainda não entregaram e acaba deixando para a última hora, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos tentar ainda aí dar uma força, até mesmo para quem já entregou. De repente o que eu vou estar explicando aqui, de repente o contribuinte pode ir lá averiguar se ele fez corretamente a sua declaração, né? De repente aí já antecipa a possibilidade de cair na malha fina, já faz a retificação, né? Então pode ser que esses vídeos aqui sejam úteis aí para você do outro ladinho. Então vamos lá, neste vídeo aqui em específico, eu vou falar quanto a um comentário até do auditor, que às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação aí ao não residente no país, né? Então, quais as condições para ele não ser considerado residente, né? Na realidade, eu nem vou relacionar todos os itens aqui para vocês, todas as informações, mas eu vou direcionar vocês para o local onde vocês vão encontrar essas informações. Então vocês vão dar uma olhada lá na Instrução Normativa 208, né, lá no artigo 3º, esta Instrução Normativa 2008, inclusive, ela é de 2002. Vocês vão verificar que lá nesse artigo, lá está definindo quais situações que não são consideradas, né, para efeito de residente aqui no país. Então, em que momento que o contribuinte não é residente, né? Então, você vai dar uma olhadinha nesta listagem. Você vai observar também que, inclusive, eu já até fiz o comentário em outros vídeos também, em outros momentos, que o não residente aqui no Brasil, ele não é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, existem exceções? Existe, mas exceções no caso de um possível retorno deste contribuinte dentro de um certo período, né? Então tem toda uma situação que tem que ser averiguada lá também nessa legislação. Aí foi até questionado, inclusive, lá por um contribuinte, mas e se o não residente no país receber aí heranças, se porventura tiver rendimentos aqui no país, mesmo assim ele não vai fazer declaração? A resposta do auditor é que não, ele não vai entregar a declaração porque ele não está obrigado. Mas não quer dizer que ele não vá fazer a tributação aí das suas rendas aqui dentro do país. Inclusive aqui, se vocês forem lá e observar no parágrafo 2º do artigo 3º, lá está definindo que, inclusive, se o não residente aqui no país, se ele receber rendimentos lá tributáveis, tal, ele é obrigado por fazer por escrito, ele é obrigado a informar a sua fonte pagadora lá que ele não é residente, para que a fonte pagadora faça ali a retenção do seu imposto e efetue o recolhimento. Inclusive a tributação é diferenciada, né, neste caso aí.
retenção na fonte exclusiva, né? É uma outra forma até de se tributar essas situações. Acaba que às vezes é até uma tributação mais pesada aí para o contribuinte, mas ele não é obrigado a fazer aí a declaração de imposto de renda, né, nessa situação. E aí outra pessoa até questionou também, pelo fato do contribuinte sair do país, o CPF dele é cancelado? Não, o CPF dele vai permanecer lá para efeito de cadastro, na base, né, da Receita. E em um determinado momento ele pode retornar aqui para o país. Então ele vai lá e vai reativar, né, vai utilizar o CPF, ele vai voltar a declarar, normal. Então não é cancelado o CPF dele, né. Então assim, também até comentaram que alguma situação aí, um contribuinte não residente, residente no país já há muitos anos, recebeu uma herança de um valor acima lá de 40 mil reais, como faz? Ele teria que declarar, fazer a declaração aí, inclusive diz que o CPF dele, desta pessoa, por ter saído há muitos anos, está até suspenso, inclusive ele teve que vir aqui no Brasil para poder reativar o CPF, para poder fazer essa declaração e tal. Então assim, são várias situações que ocorrem, né, com estes não residentes no país, mas segundo o auditor, de qualquer forma, ele não é obrigado aí a fazer esta declaração, né? É claro, eles vão ter os controles, tem todas as documentações, tudo, mas é uma situação diferenciada, né? Então tem que observar lá em que momento que é considerado não residente, qual o período que vai ficar caracterizado não residente, né? O retorno também, a partir do retorno, em que momento que ele é obrigado a voltar a declarar. Então assim, deem uma olhada aí na instrução normativa, né? Verifique tudo aí direitinho para que vocês entendam melhor sobre esse assunto, tá bom? Então era só para dar essa dica aqui para vocês. Divulguem, compartilhem, se inscreva no meu canal e vamos para o próximo tema aí, né? Vamos ver o que nós temos ainda para falar sobre o imposto de renda aí, pessoa física. Um grande abraço para você.